Imagino. Até. Participantes, 70. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando D'Angelo. Imagino que vocês estão vendo aí minha tela compartilhada. Vou pedir para vocês interagirem. Eu estou sem acesso a microfone, então vou pedir para vocês interagirem via aquele botãozinho QIA, Question and Answers do Zoom, ali embaixo, né? Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas, fiquem à vontade para trazer opinião. Eu dou uma parada aqui, a gente lê, a gente discute. A ideia é que vocês saiam daqui é, com um pouco mais de informação sobre o que está acontecendo nesse mundo maluco com a inteligência artificial. Então, bom, alguém dá um sim aí? Estão me ouvindo certinho? Legal, bora lá então. Ah, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou e aí eu já emendo o assunto. E quem é o Fernando D'Angelo, né? Por que que eu fui convidado? Na verdade, eu trabalho com computação, com desenvolvimento de sistemas lá desde, sei lá, 30 anos atrás. Mas eu acho que o ponto mais interessante é que em 2008 eu fiz o meu mestrado em IA. E a partir daí eu vim. Eco é só um que tá ouvindo com eco? Bom, se tiver ruim ainda vocês falam, tá bom? Ah, só ter certeza que o microfone tá certo, tá ok? Bom, bora lá. Então, eu fiz o meu mestrado em 2008 sobre inteligência artificial e vim acompanhando tudo que estava acontecendo. E, em paralelo, né, eu fui desenvolvendo meus sistemas. Por quê? Porque de 2010 até 2022, o mundo da inteligência artificial é o seguinte: ou você ia trabalhar com IA nas big techs, ou não tinha espaço para IA. IA era alguma coisa muito acadêmica, você não tinha espaço para ganhar dinheiro aqui no Brasil com isso. Eu tinha que pagar meus boletos, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Em 2021, se eu não me engano, lançaram o ChatGPT 2.0. Eu falei, "Ih, vai mais 10 anos para conseguirem fazer alguma coisa que faça sentido." Aí, 3 anos depois, lançaram o ChatGPT 3.0 e o mundo virou de cabeça para baixo, né? E eu acabei também indo nessa direção. Falei, agora de tirar o pó é, tirar o pó do meu diploma e bora fazer acontecer. Bora finalmente usar IA no dia a dia, usar IA não só em nichos, não só em big techs, mas no dia a dia corporativo, no dia a dia pessoal e por aí vai. Nesse meio caminho, eu falo que eu aprendi a falar 4 línguas. Então, eu falo o idioma tecniquez com o pessoal de TI, eu falo de business com o pessoal de negócios, eu falo de processos com o pessoal operacional e eu falo de inovação com o pessoal de produtos. No fim, o que acaba acontecendo é que eu fico no meio tomando porrada até que as coisas deem certo, né? Bom, por que que eu tô contando essa historinha? Porque faz toda a diferença hoje no mundo da inteligência artificial, falar essas 4 línguas. Então, dando início aqui à minha palestra, vamos começar do início, né? Primeira coisa, IA tá em alta mesmo, né? IA para cima, IA para baixo, mas lá, ó, em agosto do ano passado, o MIT ele lançou um report falando que 95% dos pilotos de IA generativa estavam falhando, né? E a grande questão é o quanto efetivamente a IA estava pronta para atender a gente, o quanto ela realmente está no momento de virada, ou quanto isso é hype, né? Mas ao mesmo tempo, e aí um mês depois, o Gartner trouxe uma reportagem falando o seguinte: o mundo está investindo 1,5 trilhões de dólares em IA, né? Será que é hype mesmo, né? Para valer tanto assim? Na verdade, o que está acontecendo é o que acontece com toda a tecnologia nova. Aconteceu com motor a combustão, aconteceu com motor elétrico, aconteceu com internet e está acontecendo com IA. O que a gente tem é um ciclo, é uma curva de adoção. E essa curva de adoção,
vocês estão vendo meu mouse aqui, imagino. Tá aqui é mais fácil. Uma canetinha aqui, ó, bonitinha, caneta. Essa curva de adoção aqui, ó, ela funciona da seguinte forma. Aqui você tem todo momento de inovação. O pessoal tá aqui entusiasta, o pessoal que está usando, etc. De repente o negócio começa a ficar bom, as pessoas começam a usar, e aí você tem esse pico de otimismo, de expectativas, etc. E começa a ver que as coisas não dão certo, não estão muito boas, ainda tem muito problema, e começa a cair, né? Até a hora em que esses ajustes vão sendo feitos, a evolução vai acontecendo e o, aquela tecnologia ela começa a ter uma curva de crescimento efetiva. Eu diria o seguinte: há um ano atrás a gente estava aqui, ó. Hoje nós já estamos aqui, ó, nesse momento, mais ou menos. Por que isso? Se você olhar o que a Anthropic está fazendo com o cloud, o que o ChatGPT da OpenAI faz, o que a Google está fazendo com o Gemini, a gente olha e fala assim, nossa, há 6 meses atrás era uma outra realidade. Parece que se passaram anos. E, na verdade, se passaram 6 meses, né? E, na verdade, o que está acontecendo, né? O que esse movimento da IA está mostrando para a gente? Está mostrando um crescimento exponencial, um crescimento onde cada passo que a gente dá é mais rápido do que o passo anterior. A, a MWeb, ela chama isso de superciclos tecnológicos. A MWeb é uma das grandes presenças do SXSW, e o que ela traz para a gente aqui é que nós estamos entrando em um superciclo tecnológico. Pelos próximos 20 anos, vamos ter um boom baseado em 3 pilares: inteligência artificial, biotecnologia e conectividade de sensores. Inteligência artificial, muito do conhecimento da IA vem de sensores. Então, imagina que eu tenho um boom de sensores para todo quanto é tipo de dispositivo. O meu chuveiro tem aplicativo, o meu ar-condicionado tem aplicativo, a persiana da minha janela tem aplicativo, e por aí vai. O quanto isso gera de dados, né? Eh, o que está acontecendo, então, é isso. A gente está tendo uma evolução baseada nesses 3 pilares, e são ciclos de transformação. Se você olhar o que aconteceu há 2 anos atrás com o IA, já está obsoleto, já está ultrapassado. Então, o que a gente tem de evolução são ciclos extremamente rápidos, onde a gente está, de repente, no ápice daquela tecnologia, e de repente aquela tecnologia se tornou obsoleta do dia para a noite, né? Não sei se vocês lembram do Midjourney, que quando lançou, era a inteligência artificial generativa que permitia fazer vídeos, permitia fazer imagens. Ainda é muito boa, mas não é mais o hype, não é mais a tecnologia de ponta. Hoje você vê a Vel 3, por exemplo, do Google, ou então você vê as outras tecnologias que estão sendo lançadas por aí, né? Então, isso exemplifica um pouco disso. E esses super ciclos tecnológicos, eles vêm não sozinhos, mas eles vêm apoiados em uma série de outras tecnologias. Inteligência artificial, impressão 3D, internet das coisas, que é você conseguir colocar sensor efetivamente nas coisas e essas coisas interagirem entre si, casa conectada, big data, robôs. A gente está vendo agora a China com aqueles robôs todos ultra humanoides, né? Blockchain e por aí vai. Tecnologias implantáveis, para falar um pouquinho de biotecnologia. Então, o que está acontecendo é que há 2 anos atrás a MWeb falou o seguinte: esses ciclos serão tão poderosos que vão redesenhar as próprias bases da nossa existência, dos negócios, da economia. Na verdade, eles já estão redesenhando. Em 2 anos, a gente passou daquela questão de essa tecnologia que ela é futuro, essa tecnologia que ela é tendência, para essa tecnologia dia a dia, né? Então, esses ciclos são tão rápidos que eu estou chamando esses ciclos de obsolescência não programada. O que é a tal da obsolescência ou obsolescência corporativa não programada? É uma avalanche que a gente está tendo, e nós como empresa, nós como instituições de educação, nós como sociedade, nós como pessoas não estamos conseguindo acompanhar tudo isso que está acontecendo. A grande verdade é que, se a gente for parar para pensar, é, se coloca hoje, 2026, olhando para a década de 80, né?
Década de 80 não tinha celular, não tinha, teve LCD, não tinha internet, não tinha IA, não tinha impressora 3D. Sabia que esse era o risco. Acabou aqui o meu. Estão me ouvindo novamente? Se alguém puder colocar um sim aí, eu super agradeço. Só confirmar aqui, alto-falantes. Normal para vocês? Ok, maravilha, então. Então, o que está acontecendo é que a gente. Imagina que a gente olha lá para trás, para 40 anos atrás, e fala: nossa, esse mundo está obsoleto. Agora, a grande questão é: o que, que os experts da Singularity University, por exemplo, que é uma das instituições que estuda tendências, estuda futuro, estão falando? Eles estão falando que daqui 10 anos, ou seja, em 2035, 2036, a gente vai olhar para o nosso tempo de hoje e vai sentir o mesmo grau de, como é que eu posso chamar isso? É, vai olhar para hoje e vai falar assim, nossa, o mesmo grau de obsolescência que a gente olha para a década de 80 agora, né? A gente vai ter uma evolução tão grande que nos próximos 10 anos a gente vai evoluir o equivalente a 40 anos de evolução. É isso que a gente está presenciando. A grande questão é, né, nós estamos preparados, e aí quando eu falo nós, é todo mundo, toda a sociedade, as empresas, o governo, etc. A questão é, a tecnologia não pede licença, né? Não adianta a gente fazer abaixo-assinado, não adianta os grandes criadores da IA falarem, putz, vamos brecar a IA. Não tem mais como, né? Então, a grande questão é essa. É para isso que a gente tem que se preparar. Só para vocês terem uma ideia, desde 2000, metade das empresas listadas na Fortune 500, que é aquele ranking de empresas mais valiosas do mundo, não é que elas não fazem mais parte do ranking, elas simplesmente ganham, se foram, já era, acabaram. Então imagina que pegaram 250 empresas daquelas que eram as maiores do mundo há 26 anos atrás, elas não existem mais. É sobre isso que a gente está falando. Essa revolução, na verdade, ela está mudando absolutamente tudo. Ela está mudando não só a tecnologia, ela está mudando processos, né? Então, a forma como eu fazia alguma coisa antes não é mais a forma como eu faço hoje. Pensa o seguinte agora, né? Nossa, tem uma coisa. Faz 30 anos que eu faço isso desse jeito e agora estão querendo que eu mude, né? A questão é, se você não mudar, outros vão fazer no seu lugar. Por quê? Porque se não mudar processo, processo é caro. A gente está falando de processo, a gente está falando de cultura, né? Ok, a gente continua usando muito o Google nunca valeu tanto. Mas a grande questão é, você está procurando alguma coisa, você não vai mais, ou nem é sempre, não é sempre mais que você vai na busca do Google. Muitas vezes você vai para IA, né? Então, você tem mudança de processos, de cultura, de comportamentos. A gente tem toda uma mudança de ecossistema. Eu chamo isso de efeito rádio de carro, né? O que, que é efetivamente esse efeito rádio de carro? Pensa assim, eu imagino que muitos de vocês não são dessa época aqui desse tipo de rádio, né? Mas eu, pelas palestras que eu dou por aí presencial, eu faço essa brincadeira e a brincadeira é mais ou menos o seguinte: eu pergunto para qualquer pessoa mais jovem como que eu faço para mudar o volume. A pessoa olha alguns segundos e fala assim: eu giro um botão. Aí para mudar de rádio, eu giro outro botão. Pô, legal. Isso aqui é década de 60, né? Década de 70, um rádio desse. Girar o botão, né? É década do meu pai. Meu pai é da década de 40, era como ele sabia mexer no rádio. Década de 80 para 90 começaram a lançar esses rádios aqui de baixo, né? Cheios de botão. Bom, fazem mais de 40 anos que tem esses rádios, ou aproximadamente 40 anos. Meu pai não sabe mexer neles até agora. Não sabe. Mas a grande questão é, vocês sabem? Quem é dessa geração, sabe? Então, eu tenho uma pergunta, né? Ok, como é que muda a estação? Eu vou lá, aperto um, dois, três, quatro, cinco, seis. São as memórias das rádios.
Acabou a energia do carro, liguei de novo. O de cima eu continuo mudando o volume e o rádio pela bolinha. O de baixo, quantas pessoas lembram como é que faz para você memorizar uma nova rádio no número um ali? É sobre isso que eu estou falando. Até então, a tecnologia, ela, conforme eu vou acrescentando camadas de tecnologia, a tecnologia até então, ela aumentava o gap tecnológico, aumentava a dificuldade das pessoas que não tinham instrução tecnológica, né? Olha lá, o Renato falando aqui, ó, tinha que ficar aprendendo até piscar. São todos os rádios que eram assim, né? E quem usa óculos e quem não usa, é, esse rádio novo ele traz uma série de novidades e de melhorias, mas a usabilidade ela acaba sendo um pouco mais restritiva. Não estou falando se é melhor ou se é pior, mas pensa que a partir do momento em que esse rádio aqui passou a ser padrão, né, a pessoas mais velhas passaram a não saber usar esse rádio. Foi o caso do meu pai. Então, olha que interessante. Eu vou continuar nesse caso do meu pai, eu gosto dele, assim, eu acho que é interessante. Quando lançaram smartphone, para o meu pai, smartphone, hoje, faz quantos anos que a gente tem smartphone? Lançaram em 2007, então a gente está falando aí de 20 anos de smartphone. Para o meu pai, 83 anos, o smartphone continua sendo isso aqui, ó. Um telefone, mais máquina fotográfica, mais post-it, que é o WhatsApp. É o que ele sabe fazer. Ponto. Ele não sabe usar o Netflix, não sabe usar o Spotify, não sabe fazer nada muito diferente do que o que é a junção desses três pontos aqui. Inclusive, descarregar as fotos na nuvem, esquece. Nuvem para ele é uma coisa totalmente abstrata. Mas olha o que aconteceu quando chegou a IA, né? Ele não sabe usar o Spotify, mas ele sabe chegar na cozinha e falar, Alexa, tocar champanhe de pepino de capri. A grande questão é essa, né? Pela primeira vez na história, a gente tem uma tecnologia que tem esse potencial de diminuir o gap nas interações homem-máquina. A grande sacada da IA não é o que ela automatiza só, não é o que ela agiliza, mas pela primeira vez na história, a gente vai ter o potencial de ter uma tecnologia com esse potencial. Isso significa que meu pai vai poder ouvir música, mas uma pessoa, por exemplo, da área de negócios, uma pessoa da área de RH, vai poder conversar com a IA e desenvolver um sistema, tá? Esse é o potencial da coisa, né? Então, o que a gente está falando da IA é que o, a IA hoje é sobre experiência, é sobre usabilidade, é sobre engajamento. Ela muda tudo. Eu estava lendo uma reportagem hoje sobre RP, que são sistemas de gestão corporativa, né, de contas a pagar, a receber, etc. E o título é exatamente esse. Os RPs, como são hoje, estão com os dias contados. E quem aqui trabalha em empresa sabe o quão burocrático, o quão chato é você, por exemplo, lançar um contrato no RP, porque tem a aba do contrato, a aba dos lançamentos, a aba do pagamento, a aba do cadastro do contato, a aba do cadastro do fornecedor. Para cunhar, isso pode ser de repente falado, ou então de repente você pede, sobe todos os documentos, como acontece num cliente meu. O onboarding de funcionários é assim: me manda seus documentos por WhatsApp, automaticamente todos os dados são lidos, esses dados já entram no RP, essa pessoa já recebe automaticamente os dados dela para acessar internamente o Slack, que é o sistema corporativo que eles usam lá, né? Então, a grande questão da IA hoje é que é sobre repensar processos, né? É sobre repensar como a gente faz as nossas coisas. E aí eu tô indo um pouco mais para o lado corporativo, por quê? Porque eu tô falando para vocês, estudantes, eu tô falando para vocês, profissionais das mais diversas áreas. E a grande questão é, a inteligência artificial está transformando a forma como nós trabalhamos, né? É começar pelos processos. Pensa que com essa facilidade que eu trouxe agora há pouco, a gente pode redesenhar toda a jornada de cliente ou toda a jornada de usuário, né? E se eu não fizer, alguém vai fazer. Essa é a grande questão, né? Então, se a gente for parar para pensar, se IA é sobre processos, IA, na verdade, é sobre eficiência, né? E o que que é eficiência? Eficiência, simplificando, é você fazer três coisas. Ou você fazer alguma coisa mais rápido,
ou mais barato, ou com mais qualidade, ou tudo junto. Então, o grande ponto aqui é: inteligência artificial é sobre eficiência. Só que não é uma eficiência qualquer. Ela é uma eficiência onde ela pega aquilo que nós fazemos de forma repetitiva. E aí, uma coisa interessante, né? Ah, só um minutinho. Continua me ouvindo, né? É, uma coisa interessante da IA é que ela não é sobre fazer coisas novas. Sim, é isso, Glaucia. Com a IA, a pessoa tem que ter entendimento do que ela está fazendo. É, e o porquê isso? Né? A grande verdade se você parar para pensar, e a IA ela faz o papel de um bom estagiário. Por que um bom estagiário? Ela não vai revolucionar, ela não vai criar nada, ela vai sempre se basear em cima daquilo é, que nós passamos de informação para ela. Então eu falo o seguinte, ela é excelente para fazer trabalhos repetitivos. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, né? Ah, então, na verdade, se a gente está falando sobre repensar processos, sobre repensar o que que a gente vai fazer ou não dentro das empresas, a gente está falando em repensar o negócio inteiro. Não adianta mais a gente falar o seguinte: nossa, mas faz 30 anos que eu vendo assim, eu não vou mudar. Nossa, mas faz 30 anos que eu produzo assim, não vou mudar. Deu certo até agora, não vou mudar. Deu certo até agora, sinto muito, não é mais parâmetro para vocês pensarem em manter como estão. Tem um livro da CEO da HSM chamada Glaucia Guarcello, e ela fala o seguinte: o nome do livro é Menos Forecast e Mais Foresight. O que que é o tal do Foresight? Foresight é estudo de futuros. Forecast é previsão. O que que é forecast? Eu pego meus dados do passado, projeto meu futuro baseado nisso. Chance de num mundo que está em constante transformação, com tecnologia surgindo, com cada vez mais é, empresas novas aparecerem, aquela minha é, aquele meu olhar para o passado vai me projetar o futuro, não dá mais. Então agora o que tem que se fazer é o que ela chama de foresight, que são visões de futuro, você fazer estudos de futuro ou futuros possíveis. Então não é mais sobre eu projetar, é sobre são os possíveis futuros que eu tenho no meu setor, né? Um exemplo simples, ah, eu fui no cinema com a minha esposa ver O Diabo Veste Prada esse final de semana. Fazia 2 anos que eu não ia no cinema. Mas por que eu ficava em casa vendo outros filmes? Não, porque eu ficava vendo o seriado coreano ou brincando com meu óculos de realidade virtual. Então, a realidade virtual passa a ser meu concorrente, por exemplo. Eu deixo de gastar dinheiro com cinema para gastar com jogos, né, por exemplo. Então, é isso que está acontecendo. O, um caso, e aí eu acho que é super emblemático, né? É, pessoal, um amigo meu, quando o Nubank lançou as ações na bolsa, elas no primeiro dia lá de lançamento na bolsa lá nos Estados Unidos, ela passou a ter um valor de mercado do dobro do valor do Itaú. E ela foi caindo, 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 caindo. Meu amigo falou assim: Nossa, é hype, né? O Nubank e tal. E eu pensando, poxa, para mim é muito claro, eu sei que não é só isso. O Itaú tem muito mais lucratividade, tem muito mais. Ele entra muito mais em uma série de questões, mas ele tem algumas milhares de agências. O Nubank tem uma agência e atende milhões de pessoas, tanto quanto o Itaú hoje. Naquela época, eu apostei que a cada ano que o Nubank tivesse valendo mais que o Itaú, eu ia ganhar um almoço japonês, né? Então, assim, nos primeiros 2, 3 anos ele ganhou, agora eu estou ganhando todas. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Quem está falando isso aqui é o CEO da Itaú SA. Itaú é muito mais complexo que Nubank e modelo de banco tradicional está morto. Ele afirmou, é,
que a concorrência criou desafios para bancos tradicionais, mas que Itaú conseguiu superá-los de maneira forte. Sim, o Itaú eu acho que é a grande referência de banco tradicional que se redesenhou. Mas a grande questão é, o Itaú não pretende reduzir a participação. Desculpa. O Itaú comprou ações do Nubank depois nessa época. Então, o Itaú é um dos acionistas do Nubank. Entenderam o que está acontecendo nesse mundo, né? Mas a grande questão é, as empresas estão passando por transformação, os processos estão passando por transformação e por aí vai, né? Mas a grande questão é, as empresas são feitas de quê? E sim, as empresas são feitas de pessoas, né? A grande questão é, opa, então a gente não está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre empresas, a gente está falando sobre pessoas. E olha que interessante como isso é verdade. Em 2022, saiu, isso aqui foi uma matéria que eu escrevi no Canaltech. Eu sou colunista do Canaltech, acabei não me apresentando direito, né? Eu sou colunista no portal Canaltech, sou professor lá no IBMEC, no Biro Veritas. E a grande questão é, já respondo você, Vanessa, 70% das iniciativas de transformação digital falham. Isso foi em 2022, mas esse número não mudou, tá? E a grande questão é, por que tecnologia? Desafios operacionais? Não, pessoas. Os maiores problemas na área de transformação digital são pessoas, né? O que acaba acontecendo é que nós temos valores, costumes, hábitos e capacidades, capacitações, treinamentos, que nos deixam num, é, numa zona ali, não vou chamar zona de conforto, mas que para a gente se transformar e sair dali é muito difícil. Então, por exemplo, e isso é o que eu passo em toda empresa, né? E aí eu já emendo com a questão da saúde e da área jurídica. Por mais que a empresa que eu entre seja uma empresa de tecnologia, por exemplo, empresas de TI, desenvolvimento de software, empresas de tecnologia de ponta, indústrias de ponta, etc. Qual que é o ponto? A hora em que você chega e fala, vamos mudar os processos principais da sua empresa, a brincadeira trava. Por que que trava? Porque para mudar processo eu preciso tomar decisões. Quem toma decisões? Os líderes, as lideranças. As lideranças estão preparadas para tomar uma decisão e arcar com aquela responsabilidade? Depende. Ela conhece bem todos os processos, ela conhece bem o que que é transformação digital, ela conhece bem o que a IA e toda aquela quantidade de coisas tecnológicas que vem atrás junto com elas, né? Pode fazer? Não. Então eu prefiro, e eu chamo isso de, depois vocês editam lá rapidinho, eu chamo de merda quentinha, né? Por quê? Porque aquela história do passarinho, né? Que o passarinho tá passando frio lá no pasto, né? E vai lá uma vaca, faz cocô em cima dela, ela fica quentinha, só que ela não sai voando, ela fica ali, né? A questão é, as pessoas hoje preferem a merda quentinha do que correr o risco de dar certo. Só que aí vem uma startup chinesa, vem os estudantes que não tem aquela necessidade ainda de pagar boletos, mas que tem um acesso a tecnologias, um acesso a conhecimentos gigantescos e do dia para a noite fazem Nubank, por exemplo. Não é do dia para a noite, foram alguns anos ali, mas ah, essa transformação que as empresas tradicionais não conseguem fazer, você tem vira e mexe em empresas, startups que nascem e fazem isso. Vou dar dois mega exemplos do mesmo cara, o Elon Musk, né? A Toyota tinha tudo para ser a empresa que lançaria o próximo carro elétrico, os carros híbridos. Ela lançou o Prius em 1997, pessoal. Era o carro híbrido da Toyota que, meu, foi base para todo esse movimento. Por que que a Toyota não fez isso? Por que que foi a Tesla, né? A mesma coisa os foguetes, né? Quem fez o foguete da ré não foi a NASA. Entenderam o quanto a gente está enraizado nessas questões culturais? Então, o nosso grande desafio hoje é justamente isso, é se transformar. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse cenário, esse aqui é um dos outros caras
desses cabeças lá do SXSW, e o que ele trouxe esse ano foi: o custo de construir um protótipo agora pode ser menor do que o custo da reunião para decidir se ele deveria existir. Entenderam qual é a questão, pessoal? Sabe aquela reunião para definir o tema da reunião, para que depois vai virar outra reunião e por aí vai? De repente, uma reunião dessas é mais demorada do que eu fazer um protótipo. E é mentira. Alguém aqui já usou Lovable para construir software? E eu não estou falando de gente de TI, estou falando de gente de marketing, gente de, por exemplo, área de RH. Um cliente meu, eu fiz todo um trabalho ali de aculturamento, né, na área de RH. Pessoal, qual é a área que normalmente é aquela área que não tem tecnologia, que é a área que os desenvolvedores ou o setor de tecnologia é, dá menos prioridade na hora de desenvolver alguma coisa? RH. Qual é aquele setor que é mais humano e menos tecnológico, menos processos, pelo menos das pessoas que trabalham lá? RH. Pois bem, o meu cliente, eu fiz todo um trabalho lá, identifiquei duas pessoas que são boas de processo e gostam de tecnologia. Todo aquele projeto de onboarding que eu falei para vocês lá no início, eles desenvolveram, sem um dev participando. Eu só ensinei eles a usarem inteligência artificial, alguma plataforma de integração no code e algumas orientações ali sobre como definir processos, sobre como escrever processos. É sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou falando que vocês vão conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui só para responder algumas coisas. Então, aqui no chat, o Pedro fez o seguinte: para nós estudantes, como equilibrar e potencializar nossos estudos com o IA? Pedro, eu vou deixar daqui a pouquinho essa. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão jurídica e a questão da saúde. Questão da saúde, pessoal. Primeira coisa, a área da saúde, e aí eu fiz uma pós no Einstein em inovação voltada para a saúde. O que que eu consigo dizer? O investimento em tecnologia e inovação para a parte de equipamentos e para a parte de biotecnologia, para a parte de é, para a parte de biotecnologia, para a parte de equipamentos médicos, é sensacional. A área da saúde investe muito nessas duas frentes. Agora a gente vai falar de processos, né? Então, eu estou falando do sistema de gestão de prontuário, das integrações entre os hospitais ou entre o sistema de saúde, etc. A saúde, sim, é, ela é uma das áreas que investe em inovação, mas é uma das áreas que tem mais limitação para evoluir de forma disruptiva. Por quê? Porque a gente tem muito. A gente acaba tendo muitos guardrails ali, a gente acaba tendo muitas regras, muitas restrições e muito risco. Eu estou trabalhando com a vida das pessoas. Então, tudo tem que ser muito bem testado, muito bem homologado, muito bem treinado. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto da área da saúde, aí eu vou falar aqui no Brasil, né? A área da saúde no Brasil, ela tem um complicômetro, que é quem paga a conta. Ninguém na área da saúde ganha muito dinheiro. Então, o hospital ganha um pouquinho, o plano de saúde ganha outro pouquinho, o, o fornecedor de tecnologia ganha um pouquinho, o médico ganha um pouquinho, mas ninguém ganha muito dinheiro. Então, o que acaba acontecendo hoje é que, se você tem grandes ideias que precisam de grandes investimentos, a gente acaba muitas vezes ficando um pouco mais refém ou de fomento público, ou dessa, nossa, eu tenho uma ideia que vai facilitar a vida do o plano de saúde paga a conta. O plano de saúde não tem dinheiro, o plano de saúde agora eles têm a saúde no mundo, não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos, a saúde, como a gente conhece aqui, ela está passando por um problema onde a gente oferece muita tecnologia, oferece muito tratamento, mas isso custa caro. E a gente não está conseguindo cobrar dos usuários um aumento de preço igual o custo está aumentando. Então, assim, saúde é interessante pra caramba,
mas você vai ter ciclos ali de 8, 10 anos de desenvolvimento para poder colocar alguma coisa. No setor jurídico, o setor jurídico está muito mais avançado, apesar de ser um setor talvez um pouco mais simples. Por quê? Porque o setor jurídico trabalha com linguagem cognitiva, trabalha com leitura de documentos. Se você pegar a evolução dessas IAs generativas para a parte toda cognitiva, ela está gigante, ela está sensacional, né? Então, a questão da parte jurídica é, temos que tomar cuidado, sim, né? Ah, mas ah, eu uso a IA no setor jurídico e ela que faz as minhas, que faz os meus documentos oficiais lá, né? Faz a minha defesa, ela que faz os meus protocolos todos, etc. Mas é errado. Por que errado? Porque tem um negócio chamado alucinação, né? E a alucinação na IA generativa é mais ou menos o seguinte: sabe quando você tem muito conhecimento na sua cabeça? E você começa a conversar com alguém, você começa a explicar, e de repente você fala alguma coisa que você não tem certeza que é aquilo. Você sabe que é por ali a resposta, mas você não tem certeza. E aí você meio que emenda uma historinha na outra e cria uma narrativa, mas essa narrativa não é verdadeira. Essa é a tal da alucinação. Então, vira e mexe, e você tem aí grandes empresas do setor jurídico que tiveram problemas. Por quê? Porque assim, as não sentenças, né? Porque a peça de defesa foi criada, a peça ali de jurídica foi criada por uma IA, né? Agora, se você tem uma IA sua com os seus antigos processos, com aquilo que você especializou, e você conseguiu colocar isso num agente, por exemplo, e conseguiu treinar bem essa IA, vamos chamar assim, conseguiu explicar bem para ela como que ela funciona, etc., ela pode te ajudar muito a encontrar informações desses processos todos de milhares de páginas. Pode ajudar muito a entender o todo. Se vocês nunca ouviram falar, tem uma IA chamada Notebook LM. E aí eu vou emendar com aquela pergunta sobre educação, né? Deixa eu buscar aqui aquela pergunta só para trazer aqui. É, Alguém falou aqui sobre como equilibrar isso na educação, né? É simples. Tem dois caminhos. Uma coisa é a gerativa ajudar vocês a estudarem. E aí ela é uma fonte de fontes. Através dela, você pode encontrar as fontes oficiais, você pode resumir. Esse notebook LM é uma plataforma do Google, por exemplo, que você joga lá os livros, você joga lá os artigos, você joga lá as notícias, os vídeos que você acha que são interessantes para você. E aí, ao invés de ter aquele mundo gigantesco de conhecimentos, esse notebook LM vai pegar estritamente aquilo que você tem como documentos que você colocou como fonte, e a partir dali ele vai desenhar um mapa mental, vai te ajudar a desenhar, vai começar a te responder. Mas sempre perguntem em que página de qual documento está aquilo. Porque ela, às vezes, alucina sim. Tá? Então não dá para ser 100%. Ela pode te apoiar. Outra coisa, né? Trabalhos com IA. Nossa, a IA fez o meu trabalho. Não, não serve. Agora, a IA fazer o meu trabalho é muito diferente de eu fazer o quê? Coloquei todos aqueles itens que eu achei interessantes, eu coloquei lá. Aí eu usei a IA e ela me ajudou a pegar aqueles 500 artigos que eu botei lá e entender sobre o que eles falam. Não cada um, mas no geral. Aí você fala assim, poxa, esse assunto é interessante, me traz um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Ela vai trazer um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Aí você vai achar aqueles artigos específicos sobre o que você quer fazer do trabalho, né? Ela pode te ajudar, por exemplo, a ler esses artigos, se forem muito grandes, ou você lê o artigo, você fala, poxa, esses argumentos aqui são interessantes. E me ajuda a entender como esses argumentos podem ser trabalhados numa narrativa, por exemplo, de um trabalho ou de um vídeo e por aí vai, né? Então, usem a IA como uma ferramenta de apoio. A IA ela não serve para fazer o trabalho por nós, ela serve para potencializar o nosso trabalho. Eu tenho um agente meu, que eu peguei todos os meus artigos do Canaltech, e peguei todos os meus artigos científicos, peguei todos os livros ou os artigos
as apresentações que eu tenho de YouTube, de TED, que eu gosto e que são da minha área e que fazem sentido para mim, né? E aí, eu vou escrever um artigo no Canaltech. De repente, estou conversando aqui com vocês e fizeram uma pergunta sobre o setor jurídico aqui. Eu falei, puta, vou escrever um artigo sobre o setor jurídico. Vou lá nesse agente e falo, olha, conversei no setor jurídico, falei isso, né? É, quero escrever um artigo. Me ajuda a decidir um tema. Me ajuda a decidir qual é o primeiro parágrafo. O mais difícil é escrever o primeiro parágrafo, né? O grande ponto aqui é o... a hora que ele faz isso, ele está me ajudando a escrever, mas ele não está escrevendo, não é dele o artigo. Ele está pegando as minhas ideias, está pegando aquilo que eu estou na minha cabeça e está escrevendo. Sabe o que acontece no fim? Acontece que eu vou demorar o mesmo tempo que eu demorava para escrever um artigo, só que o artigo sai muito mais rico, mas muito mais rico. A questão é, eu tenho acesso a um repositório de informações muito maior, ele me traz insights que eu assimilo, que eu falo, putz, isso é legal ou não é, ele me ajuda a fazer um resumo, e aí em cima disso ele pode até trazer um rascunho de escrita, mas o rascunho de escrita vai ser em cima da minha escrita lá, dos artigos que eu escrevi lá atrás, o mesmo tipo de escrita, etc. Em cima disso eu posso pegar e desenhar ou redigir os meus artigos, por exemplo. Não é sempre que eu faço isso, porque se eu falar de um tema novo, não vai rolar, né? Então, alguém que perguntou, eu vi aqui de relance, como que eu fiz esse agente, por exemplo. Se vocês são pessoa física, vocês assinem o Chat GPT, versão Chat GPT Plus. O Chat GPT Plus tem um negócio lá chamado Meus GPTs. Aquilo ali não vou chamar, é um assistente, eu chamo de agente, mas ele é um assistente, tá? O notebook LM, ele pode ser considerado também um assistente, porque você coloca as suas fontes ali de documentos e sai interagindo ali, né? Então, não é difícil, pessoal. É muito louco isso. Vocês não precisam de alguém de tecnologia para fazer isso. E os prompts são tão simples quanto isso. Uma vez eu estava num um amigo meu e ele tinha feito um assistentezinho desse, só que o assistente ele era totalmente reativo. Então, eu tinha que ficar lá perguntando para o assistente um monte de coisa. Eu simplesmente coloquei assim lá nas instruções. Haja de forma proativa, perguntando para o cliente. Era um sistema de roteiros especializados em Itália. Então, quando ele queria ir para a Itália, em que região da Itália ele queria ir e quem é a família dele, quem vai junto, o que que eles gostam. Mas pergunta isso e seja propositivo. Em português eu escrevi isso desse jeito. Eu não fiz nenhuma coisa mirabolante. Aquele mesmo chat que ele tinha começou a ser proativo e a me perguntar e a pegar e fazer todo esse desenrolar tudo isso. Então, assim, eu vou trazer aqui um ponto, mas a questão é essa: a gente precisa ter acesso a uma IA paga para conseguir fazer isso, tá? A verdade é essa aqui, ó. Nós seremos substituídos por pessoas, por empresas, por instituições que se atualizarem, né? É, a grande questão é o que eu já falei lá atrás, né? Qual é a grande questão da IA? É que não é sobre criar sistemas melhores, mais rápidos ou mais eficientes. É sobre resolver problemas humanos. Pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia capaz de resolver problemas humanos. Complexos? Não, não são os problemas complexos. Os problemas difíceis, demorados, talvez eles podem te ajudar, mas eles não vão resolver isso. A grande questão é, ela serve para fazer aquele trabalho, que é um trabalho de baixa capacidade intelectual, vamos chamar assim, aquilo que é repetitivo, que é alguma coisa que você já domina, e que se você souber passar direitinho para IA, ela vai fazer de um jeito maravilhoso. Extrair dados de documentos, fazer análises. O importante não é sobre você fazer uma pergunta muito abstrata, é sobre você criar um contexto, explicar para ela o que que você está fazendo, com que linguagem você quer trabalhar, quais são os tipos de conteúdo, o viés que você quer trabalhar naquele assistente, por aí vai, né? Mas é sobre resolver problemas humanos. Então, na verdade, o que a gente efetivamente está trabalhando é com mentalidade.
O que a gente precisa fazer para transformar os negócios é transformar a mentalidade, né? E que mentalidade é essa? Hoje, nós que não somos de TI, né? Tem várias outras questões, mas uma delas é nós que não somos da área de TI, somos das áreas de negócios em si, conhecemos de processos, protocolos, conhecemos os cenários, etc. A gente precisa se aproximar das tecnologias modernas. Alguém falou aqui que trabalha em uma instituição pública e é, isso não era isso não é realidade no setor público e por aí vai. O setor público tem ainda uma outra questão, além de tudo, né? Porque o setor público ainda é um pouco mais burocrático para a gente conseguir evoluir, mas algumas áreas do setor público já estão ali bem mais evoluídas. Pega, por exemplo, a Receita Federal, né? Pega algumas questões, por exemplo, ligadas à, à parte toda de veículos, de documentos digitais, pega o Pix, né? Ah, então tem esse ponto. Smart Cities, que eu estou lendo aqui que você falou, Renata, é um tema sensacional, mas depende de muita política pública. Então é um tema onde, sim, quem tem que liderar tudo isso é o setor público, mas é um negócio muito mais moroso, até porque tem um monte de outros envolvidos, né? Um monte de outros stakeholders aí. A, a grande questão aqui hoje todo mundo usa IA de um jeito ou de outro. E tem um negócio chamado Shadow IA. Que é o Shadow IA? É a IA escondida. Então, tem empresas em que, assim, se a, se a minha liderança não está apoiando os de IA, o setor operacional está e não está falando. Eles estão usando IA e não estão falando. Isso é muito menos seguro. Mas a grande questão é, nós precisamos nos aproximar dessas tecnologias modernas. Um exemplo aqui, né? Não sei se vocês lembram daquele desenho, o Ratatouille, e o Ratatouille ele falava alguma coisa sobre todo mundo pode cozinhar, né? E eu acho que isso aqui, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo hoje. Todo mundo pode programar. Detalhe, né? Eu fiz esse slide aqui, eu tive esse insight e fiz esse slide aqui faltando 3 minutos para começar a minha outra palestra, quando eu apresentei ele a primeira vez. E eu fiz com IA. Sim, demorei 1 minuto e meio para fazer isso aí. Demorei mais procurando a imagem do que a IA transformando e, ao invés de estar ali programmer, estava cozinher, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? É, lógico, né? O que é aproximar? Se eu estou aproximando negócios de tecnologia, eu tenho que pensar também no inverso. Por quê? Porque se eu sou um cara de tecnologia e o pessoal de negócios está começando a programar, opa, peraí. Para eu continuar bem no mercado, eu preciso inverter isso. Eu preciso começar a me aproximar das áreas de negócios. Então, aquele desenvolvedor, aquele cara que é de tecnologia puro e que não quer saber de negócios, que não quer saber de regras, que não quer saber de conversar, de se comunicar, de entender o que é efetivamente o negócio onde eu estou inserido, só quer saber de fazer aquilo que é pedir, que é demandado, esse cara vai morrer, né? A Microsoft agora, há uns 3 semanas atrás, estava num evento e eu estava num stand da Microsoft e eles estavam lançando uma forma de programação que eles chamavam de SDD, que é Specs Design Development, ou seja, desenvolvimento baseado em especificações. É sobre você criar toda uma documentação de especificação do processo em português ou em inglês, seja lá em que linguagem for, e a ferramenta deles desenvolver o sistema sem você precisar colocar uma linha de código. Nossa, Fernando, mas será que funciona? Se você souber especificar bem um processo, sim, funciona, né? E lógico, não dá para falar que é tudo, não é todo sistema, não é todo sistema complexo, não. Mas, por exemplo, sistemas pequenos dentro de uma determinada área administrativa, operacional, com certeza dá, né? Então, é sobre isso que eu estou falando. No fim, voltando para a história toda do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo é uma corrida de tecnologia, não mais para a gente só mexer nos processos, mas
é uma nova gama de produtos que está surgindo. Produtos baseados em digital, em inteligência artificial. Então, o que a gente está falando hoje é que nós estamos num momento em que a quantidade de soluções digitais vai explodir, né? Ah, Joaquim, eu vou te responder mais no final, tá bom? O que é blockchain, que é complexo e foge um pouco do tema aqui. Mas qual que é a questão dos ativos digitais? A questão, a minha empresa não é mais, ela não é mais avaliada pela quantidade de carros que eu tenho, pela quantidade de postos que eu furei só, ou pela quantidade de usinas que eu tenho, por exemplo. Ela é avaliada pelos produtos digitais que eu desenvolvi. Quais são as empresas mais valiosas do mundo? Algumas são petrolíferas, as outras são que empresas de tecnologia. O que que o Google tem de valor? É a IA dele, é a busca, é a ferramenta de busca e por aí vai. O que é que a Microsoft tem? Então, minha questão é, o que é que você da área jurídica, o que é que você da área de saúde, o que é que você da área de logística, que eu vi também nesse nome, e por aí vai, né? Enxerga e pensa, qual processo hoje é obsoleto e eu consigo transformar com tecnologia digital? Pensa que a gente está vivendo uma nova, eu não gosto do nome revolução industrial, mas porque essa revolução ela não é industrial, ela é muito mais do que isso, ela é um ecossistema inteiro mudando, e para mim ela não nasceu na indústria, nasceu no serviço, nasceu no mercado, né? Mas pensa que se a gente olhar hoje a revolução industrial, para nós é muito nítido o que que era o antes e o que que era o depois. A gente está passando por um processo igual, só que a gente não está conseguindo enxergar o depois é nebuloso. Daqui a 20 anos a gente vai conseguir enxergar o que está acontecendo agora. Mas a questão é, quem conseguir enxergar, quem conseguir ter um mínimo ali de visão, vai conseguir construir boas soluções. Então, como que a gente consegue fazer isso? De duas formas. Ou eu vou partir para as startups, e são as empresas que não tem vínculo com um modus operandi antigo, não tem uma. Não é um transatlântico, não tem que carregar uma carga muito grande. Ou eu sou uma empresa tradicional tentando ir para esse novo mundo. E aí eu tenho que ter um pouco aí de ambidestria, vamos pensar assim. O que é a tal da ambidestria? Pensa que eu tenho, de um lado, a evolução, é, a inovação, as novas tecnologias, os novos processos, etc. E aí, esse desenho aqui, a ideia dele é mais ou menos o seguinte, né? Aquela história do Thomas Edison. Thomas Edison teve diz a lenda que ele chegou lá e falou assim: encontrei mais uma forma de não fazer uma lâmpada, né? Isso é inovação. Mas não é quem paga a conta. Quem paga a conta é o outro lado. É o processo, é o produto, é o Six Sigma, é a qualidade. Então, enquanto eu estou de um lado tentando inventar lâmpada, do outro eu continuo vendendo lampião. É assim que funciona. Só que eu preciso saber fazer isso muito bem feito. Senão acontece o que aconteceu com as automotivas, né? Com a Ford, com a GM. A Toyota, se eu for entrar na questão da Toyota, o pessoal fala assim: não, mas a Toyota investe em hidrogênio, ela acredita em outra coisa. Ok, mas se ela inventou o híbrido, ou se ela é uma das empresas que tem carro híbrido há mais tempo, ela podia ter ganhado muito dinheiro, mesmo não acreditando nisso. Em compensação, a gente está agora falando o quê? Que a BYD está vendendo mais do que os outros carros, né? Então, esse é o nosso momento. E o que que é o importante disso tudo? Nós somos parte dessa corrente, né? Nós não estamos nem antes nem depois, nós somos parte dessa corrente de desenvolvimento de ativos. Então, a gente precisa, sim, entender que tecnologia faz parte, né? O que acontece é que a gente precisa agora acompanhar essa velocidade toda. A gente não precisa evoluir e acompanhar toda a velocidade. Se a gente for fazer isso, meu, a gente vai ficar doido. Por exemplo, agora tá na moda tá o cloud. Nossa, o cloud para desenvolver software, o cloud para ver bug, o cloud para desenvolver não sei o quê. Fantástico, já usou, Fernando? Muito pouco eu usei. Por quê? Porque eu escolhi pegar a OpenAI e hoje, para as aplicações que eu faço, ela é perfeita. Para que que eu vou pegar e vou criar uma outra curva de aprendizado? Não precisa ser agora. Senão eu não vou conseguir nunca sedimentar o meu conhecimento.
né? Lembra de Psique, que ia acabar com o ChatGPT, né? Aposto que tem gente aqui que nunca ouviu falar, mas há um ano e meio atrás saiu o tal do DeepSeek. E ó, como ele, quantos outros não surgiram depois? Quantos hip ChatGPT a gente não viu no LinkedIn? Não tô falando que ele é o melhor, tá? Não é. Mas a questão é, você não precisa conhecer tudo o que está acontecendo, mas conheça algumas coisas, faça algumas escolhas, saiam da onde vocês estão. Eu acho que essa é a grande mensagem aqui, né? Ah, qual? ChatGPT, Claude, Notebook LM, Gemini, pouco importa. Escolhe um e aprende. Não te serviu, você vai testar um outro. Você não pode entrar nesse hype, você não pode entrar nesse FOMO, né? Fear of Missing Out, nessa ansiedade toda de que tudo está mudando, você tem que saber de tudo, mas você não pode ficar parado, tá? Então começa a se antenar, né? Ah, a grande questão hoje que eu falo é, poxa, se a gente precisa se transformar, onde está essa transformação? Ela é profunda, tá, pessoal? Eu falo o seguinte, se nós tínhamos três camadas, corpo, mente e alma, né? Alma, espírito, a gente tem que ter uma outra camada agora que eu tô chamando de avatar, que é a nossa alma digital. Nós não vamos mais viver sem o mundo digital. Tá? Sim, equilíbrio. Tem que ser em equilíbrio, mas a questão alma digital significa que eu estou colocando dentro da minha caixa de ferramentas, né, novas possibilidades, novas capacitações, novos conhecimentos, novas formas de pensar as coisas. Porque você pensar um processo antes da IA é totalmente diferente de você pensar um processo depois da IA. Você pensar um negócio antes da IA é totalmente diferente de depois. Você pensar na sua vida pessoal, no seu trabalho, por aí vai, você é, antes da IA é uma coisa, depois da IA é outra. Então, comece a incorporar isso. Comece a entender que isso faz parte. Né? Como a gente usa a internet hoje. Pensa para quem não era da época da internet, começar a assimilar no dia a dia dela. E-mail, videoconferência, celular, smartphone, por aí vai. Precisa fazer isso. Né? Ah, e aí, voltando um pouquinho indo aqui para o encerramento, se a gente for parar para pensar, né, o que é que a IA está fazendo, daquele exemplo que eu dei lá do meu pai, né? A Magalu, por exemplo, começou a operar uma ferramenta de compras com inteligência artificial via WhatsApp. Pessoal, por trás é um negócio muito complexo, mas para o usuário, interface, vamos lá. Deve ter um monte de gente aqui, ou não necessariamente aqui, mas tem um monte de gente que é especialista em UX, em design, etc. Beleza. Você pode ser trocado por um chat que já existe, que já tem interface. Olha que sem noção que é o negócio. Então, assim, a gente precisa fazer realmente isso tudo. É, tem um pensador chamado Buckminster Fuller, ele é um arquiteto e urbanista, que ele falou o seguinte: você não muda coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça o modelo existente obsoleto. É isso que está acontecendo, só que de uma forma exponencial. São ciclos gigantescos. A grande questão é, ele falou isso em 1920 e pouquinho. Eu acho que eu nunca vi tanta verdade e tanto significado nisso que ele está falando, né? Então, para finalizar, eu acho que a mensagem é essa aqui. Na era da inteligência artificial, está na hora da gente, de nós humanos, entrarmos em obras. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido. É, eu vou. Aqui eu vou estar deixando aqui o meu LinkedIn, para quem quiser me seguir lá. Eu vou buscar algumas perguntas aqui, não vou conseguir responder todas, né? Mas alguém falou aqui, por exemplo, da Meta, né? Como a Meta tem usado a inteligência artificial para treinar a inteligência artificial para as pessoas para treinar a inteligência artificial, né? Bom, primeira coisa, é super complexo o que eles estão falando, fazendo. Tá? Opa, acho que eu tirei o compartilhamento aqui, né? É super complexo o que eles estão fazendo. Mas a grande questão é, em algum momento, a IA vai começar a fazer esses trabalhos repetitivos.
E aí, nossa, mas eles estão treinando a IA para quê? Para fazer trabalho repetitivo. E a hora que a IA está fazendo trabalho repetitivo, vai sobrar para nós tempo de fazer aquilo que a gente não consegue fazer direito, que é o trabalho intelectual. Se na Revolução Industrial o grande trabalho ali, né? Tive que pegar aquela música do Pink Floyd, The Wall lá, era o trabalho manual, muitas vezes, mesmo com máquinas, mas era o trabalho manual, né? Agora é intelectual. A gente precisa liberar tempo. E não é sobre substituir o meu emprego, e é sobre fazer aquilo que eu faço de uma forma chata, burra, que eu acho um saco fazer, porque é repetitivo, porque não tem desafio intelectual, e dá tempo de eu fazer tudo aquilo que eu deixo de fazer e que, putz, seria a entrega estratégica do meu trabalho. É sobre ajudar a gente a se potencializar. Então, eu acho que no geral é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu não acho que a inteligência artificial é uma bolha, viu, Gabriel? Você colocando aqui. Muito pelo contrário, ela veio para ficar. Tem hype, sim. Tem alguma bolha, sim, setorizada, mas não é uma bolha igual aconteceu lá nos anos 2000 com IA, com internet. Tá? A inteligência artificial hoje ela já é aplicada com sucesso em negócios. O que está acontecendo hoje nós humanos não estamos preparados para isso, então muito do que a gente faz, aquele primeiro slide lá que eu trouxe, ainda dá erro. Mas está comprovado que ela é eficiente se a gente souber trabalhar direitinho com ela. Então nós que precisamos mudar. Sobre a crise climática ser um risco, eu não acredito nisso. Eu acredito que a questão da energia de data centers, etc., a gente teve uma evolução gigantesca na parte de geração de energia, seja geração normalmente limpas, inclusive. Né? No Brasil, a gente está falando em curtailment, que é justamente a questão de você gerar só na área em determinados horários do dia, gerar com painéis solares mais energia do que aquela região precisa e sobra energia. Isso é um problema, né? Porque para onde você vai jogar essa energia? Ela fica na rede, isso pode causar problema de super. Não sei exatamente como é que funciona lá, mas tem um problema sério disso. Então, eu não acho que a energia é um problema, eu acho que ela é uma barreira momentânea. Então, sim, momentânea sim. Mas eu não acho que ela é uma barreira no médio e longo prazo, não. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado, fico à disposição. É... Maurício, vamos conversar pelo LinkedIn. Quem tiver dúvidas, eu não respondi, me manda pelo LinkedIn. A gente vai trocando bola por lá. Aí a gente consegue, de repente, conversar com mais calma. Então, fiquem à vontade para me contatar por lá. Eu vou achar legal pra caramba. Tá bom? Pessoal, obrigado. Boa noite para todo mundo.